Olá, então, boa noite. Algumas pessoas estavam batendo papo antes. Boa noite para quem está chegando, enfim. Agradecer bastante, Márcio, o convite, estar aqui. Uma honra, eu de vez em quando falo essa palavra, eu me sinto um tanto demodê, assim, quando fala isso, mas, enfim, às vezes é isso mesmo que tem. Então, tem que se falar os nomes. E estou feliz por estar aqui como aula inaugural num curso de formação que está se iniciando e também para falar desse tema. A gente pensou nisso, né? Eu fui conversando com a Márcia, com o André, Natália, na verdade, o pessoal do Conexão Formativa, pensando no tema, e aí eu elaborei esse título. Isso já faz o quê? Talvez uns 2 meses. Isso. E aí, dentro desses 2 meses, eu fui mudando, né? A coisa continua sendo, antes que vocês talvez fiquem assustados, continua sendo o principal, que é a CPI política. Mas e daqui a pouco eu vou falar por quê, eu fiquei com vontade, necessidade, diria talvez, de tentar fazer, ainda que seja de modo talvez rápido demais, tentar construir um tipo de história da ACP vinculada com essa temática da política. Uma história da ACP de um jeito que mais ou menos pudesse comportar a história propriamente da abordagem centrada na pessoa, ou seja, quem estava fazendo o quê, em que momento, de uma forma que eu espero não fique tediosa, mas também que fosse incluindo A gente tirou uma... para você ver se estava ok, né? Oi? Gente, é o Acho microfone que aí? pensei que era uma pergunta já saindo. Olha que maravilha, uma pergunta já nascendo. Então, tentar uma história da CP no sentido mais clássico de história, mas vinculado com uma história mais ampla. Eu venho sentindo necessidade de ir articulando a abordagem centrada na pessoa dentro de um contexto cultural e histórico da formação dela, mas também se a gente quiser usar esse nome, da evolução dela. Acho que uma parte de um pouco de solidão que a gente vive, e eu estou falando por mim, mas já escutei isso de várias pessoas, é porque uma vez que a gente perde essas conexões, para fazer um merchandise da conexão formativa, uma vez que você perde essas conexões, você perde também a possibilidade de ter um lugar de pertencimento no mundo. Então, a gente foi perdendo essas conexões históricas e de vínculos e de teóricos que mais ou menos dialogavam com a CP e que não eram da CP, e a gente foi ficando, no meu entender, um tanto solitários, e a gente foi se tornando vítima disso. Então, eu estou cada vez mais achando esse projeto de construir uma história num diálogo com a história mais ampla, né? A história da CP num diálogo com a história mais ampla, como algo importante e uma necessidade pessoal. Então, vou seguir por aí. E também tem um outro mote que, para mim, é importante, que já está relacionado com a temática da política. E que talvez alguém já tenha escutado isso, porque eu estou onde tem oportunidade, onde está se falando do tema, eu estou compartilhando essa minha percepção, que nesse caso não é só minha, de que a gente está numa espécie de espiral, de que, de alguma forma, com outros contextos, outras situações, mas a gente está num nível diferente, mas, digamos, acima, equivalente, mas acima, do que aconteceu na década de 40, em Segunda Guerra Mundial. E, para mim, especialmente a década de 40, não, 30, né? Final de 30, começo de 40, por aí vai, é bem importante por causa desse, para a gente, imagino, porque é a construção da abordagem centrada na pessoa que se inicia lá pelos 40, né, comecinho do 40. E eu acho que ela é extremamente influenciada pela guerra, Segunda Guerra Mundial. A gente fala pouco sobre isso, mas é muito influenciada. Eu não estou falando só do conflito armado, mas tudo que está envolvido com esse conflito armado. Mudanças geopolíticas, novos conceitos que têm que ser formados para poder dar conta das situações políticas que estavam emergindo.
E cada vez mais eu tenho a sensação, de novo, não como sendo uma repetição, porque, apesar de controvérsias, a história não se repete, mas como um tipo de equivalência em outro nível, em outro lugar, com a década de 40 que a gente está vivendo hoje, né? Ascensão de extrema-direita, uma guerra que agora começa a se falar agora, já há alguns dias, como uma possibilidade de uma terceira guerra mundial, dependendo da forma que você conceituar a terceira guerra mundial. Alguns já dizem que é a terceira guerra mundial. Então, você vai tendo grau de desconfianças das instituições, você vai tendo um conjunto de camadas semelhantes que vão nos colocando num ponto de virada, do mesmo jeito que a década de 30, final de 30 para 40, parece para mim uma virada também. Então, eu tenho interesse em construir essa história também porque saber as origens de onde a gente veio, e óbvio, a minha história que eu vou propor para vocês é só é uma narrativa, é uma versão possível, mas tentar encontrar a origem pode permitir que a gente saiba melhor o nosso destino, ou seja, o que é que a gente faz nesse contexto atual, o que é que a gente pretende, que armas a gente tem, como é que a gente olha para esse mundo. Vai continuar tendo várias indagações, porque acho que faz parte dessa construção da história, mas eu vou tentar construir isso, do panorama. Aí depois a gente abre para perguntas, e aí a Márcia também tinha comentado se quem quiser fazer perguntas pelo chat vai colocando, que depois a gente pode recolhê-las, né, e fazer no final. Então, no meu entender, a nossa história da abordagem centrada na pessoa, ela começa na década de 30, não tanto pelo Rogers. O Rogers, na década de 30, ele não está fazendo nada de muito especial. Ele não quer dizer que ele não tenha ou não vá construindo um certo renome ou capital simbólico, mas ele não está construindo nada de especial. Mas a década de 30 está construindo uma coisa que vai ser muito especial para a CP e principalmente para essa temática da política, que é uma ideia nos Estados Unidos, principalmente, de uma indissociabilidade entre pessoalidade e política. Isso está sendo construído na década de 40, de 30, na verdade, né? Antecedendo a guerra, indo pela guerra e continuando a guerra. Depois, quando a gente vai escutar isso, eu vou falar depois rapidamente para vocês, mas quando a gente vai encontrar isso na contracultura, a gente está encontrando já isso num outro patamar. Mas é uma consequência dos anos 30. Então, só para... Eu não quero gastar muito tempo com isso, até porque a gente não tem exatamente muito tempo para usar para isso, mas só para citar algumas coisas para vocês. Havia uma discussão muito forte dentro dos Estados Unidos, e uma parte dessa discussão bem significativa vinha de emigrados da Europa, fugidos do nazifascismo, em sua grande maioria judeus, que eles estavam tentando encontrar um entendimento do porquê que a Alemanha, que era esse país tão intelectualmente desenvolvido, tinha caído num tipo de conto desse elemento, dessa figura hitleriana, que quando eles olhavam na televisão, eles achavam os norte-americanos ridículos. E eles se indagavam, até porque a universidade alemã, até mais ou menos 1910, 1920, é a referência dos Estados Unidos. Todo mundo que ia fazer alguma coisa se preze ia para a Alemanha fazer um doutorado, fazer algo por lá. Então, como essas pessoas que eram a referência para a gente, de repente elas estão seguindo uma ideologia que parece tão tosca e com um homem que parece tão tosco. E eles estavam tentando construir essa percepção. E na tentativa de construir essa percepção, eles foram, como falei, em diálogo com emigrados, né? Pessoas estavam vindo da Europa, fugidos, para os Estados Unidos, e que também estavam construindo isso. Um exemplo importante desses que estavam fazendo esse movimento, ou dois, que estão interligados, é o Erich Fromm e o Adorno. O Erich Fromm e o Adorno, eles estavam construindo, primeiro o Erich Fromm, um trabalho que ele fez empírico mesmo, de entrevistas, e depois o Adorno dialogando com o trabalho do Erich Fromm,
eles estavam construindo a ideia de que existia uma personalidade autoritária. Não como essência, né? Não é que eles estavam argumentando que as pessoas nasciam com a personalidade autoritária, mas eles estavam argumentando que o contexto sociopsíquico da Alemanha, principalmente, eles estavam discutindo a Alemanha, mas poderia ser estendido para a Itália, tinha construído uma situação de emergência e consolidação de personalidades autoritárias. E aí, como eles tinham influência da psicanálise e da teoria crítica, eles iam construindo isso. O que é que significava essa personalidade autoritária, que basicamente significava abrir mão da sua possibilidade de escolha em nome do pai. E aí tem toda a discussão psicanalítica que não cabe aqui. Mas eles estavam associando personalidade e autoritarismo para tentar entender o nazismo ou o nazifascismo. Isso começa a ter um movimento que se alia, na verdade, a um movimento que estava acontecendo aqui, de um precursor da psicologia humanista, que é o Gordon Allport, que se perdeu no meio do caminho aqui no Brasil. Poucas pessoas sabem quem ele é, mas era o professor de Harvard, né? Ele era o professor de Harvard que dialogava e batia de frente com os behavioristas de Harvard também. Na verdade, ele estava na banca de doutorado do Skinner. O Allport estava na banca de doutorado do Skinner. E ele já estava fazendo uma discussão sobre política e personalidade, e junto com esse movimento dos europeus estão vindo, ele começa a falar de uma personalidade democrática. E também, eu não sei ainda como traduzir isso, uma democratic morale, que não é bem moralidade, é um outro significado que tem nos Estados Unidos, enfim. E ele vai construindo essa ideia. Quando a gente vai ler, eu não tenho como colocar aqui, fica para uma outra vez, mas quando a gente vai ler o que ele está chamando de personalidade democrática e esse termo que ele cria, da democratic morale, você vê que tem muitas semelhanças com o que vai vir depois, como tendência atualizante, pessoa em funcionamento pleno, tudo que vai vir depois está lá de alguma forma em semente nessa discussão. Então, esses conceitos já estavam misturados e eles vão se misturando mais ainda na década de 30, porque esse pessoal que vem da Europa e o Gordon Allport e outros começam a fazer um vínculo muito forte com antropólogos. Os antropólogos, aí eu tenho muito interesse nisso, que meu doutorado foi em antropologia da educação, então eu tive que estudar os antropólogos e fiquei interessado nesse pessoal estranho, como a gente, que também é estranho. E aí eles vão construir uma corrente chamada cultura e personalidade, que basicamente era uma percepção da Margaret Mead, da Ruth Benedict, de que a cultura e a personalidade estão entrelaçadas e você tem que ver tanto no aspecto cultural quanto psíquico. E eles eram quase dois lados da mesma moeda. Isso vai ser tão forte que eles vão ser contratados pelo governo dos Estados Unidos, como muita gente vai ser contratada pelo governo dos Estados Unidos durante a guerra, para fazer relatórios sobre os países. Ele queria entender qual era a personalidade. Basicamente, eles queriam imaginar os países como grandes personalidades para que alguém fizesse um tipo de perfil dessas personalidades nacionais para poder compreender como é que eles iam fazer uma guerra que era a guerra de informação. Se vocês tiverem algum tipo de semelhança com hoje, não é mera coincidência. Então, eles estavam querendo saber isso. E eles estavam contratando os psicólogos e antropólogos. Então, o Gordon Allport foi contratada a Margaret Mead, foi contratado o Gregor Bateson, que faz parte desse movimento que vai dialogar depois com Rogers. Esse pessoal estava tudo dentro do Estado, pensando os países e as culturas como formas de personalidades e na relação com personalidades individuais para poder fazer guerra, para poder ganhar a guerra, né? Então, obviamente, depois que termina a guerra, isso não se extingue, isso continua como um tipo de traço dentro do Estado norte-americano que vai dar, e de novo, estou só querendo dar uma imagem geral, mas vai dar numa discussão
de um tipo de democracia psíquica ou democracia de personalidade, uma noção de democracia de personalidade que quando termina a guerra em 45, ela parece que vai engrenar nos Estados Unidos. Ela tem alguns anos onde ela se torna meio que política de Estado, os psicólogos sendo chamados para fazerem relatórios, políticas públicas. E o Rogers está dentro disso, né? O Rogers está fazendo isso também dentro do Exército, o Rogers está fazendo isso chamado pelo Estado, o Rogers está dentro disso, depois vai para a CIA, mais na frente. Então, isso estava acontecendo e houve um momento onde se achava que se construía um tipo de democracia psíquica. É difícil falar em poucas palavras o que seria isso, mas o fato é que não se construiu. Lá pelo meio da década de 50, quando começa a Guerra Fria a se tornar forte, o Estado norte-americano dá uma guinada. Mas a ideia de uma relação entre personalidade e democracia, ela não se extingue. Ela só vai se constituindo mais e mais. Então, no final das contas, se a gente for pensar isso que está acontecendo na década de 30, década de 40, e a gente for pensar a construção da abordagem centrada na pessoa, a origem dela, o pontapé dela, tem tudo a ver com essa relação entre pessoalidade e política. Porque, no final dos contos, quando a gente olha lá o Psicoterapia e Consulta Psicológica, e o Roger está falando a primeira vez, publicamente, até onde eu sei, sobre não diretividade num capítulo desse livro, não há justificativa teórica, conceitual para propor não diretividade. A justificativa, que nem precisa ser explicado, o Rogers parte do pressuposto de que todo mundo iria entender. Assim, é uma justificativa política, que é a ideia de quanto menos autoridade e autoritarismo você tem na figura dos experts, melhor. O argumento dele é político. Então, o que é que ele faz? Quando ele está propondo a não diretividade, que é o comecinho do comecinho, né, da abordagem própria dele, ele está indo numa esfera que era do domínio da pessoalidade, que é a psicoterapia, tanto é que quando ele vai gravar vai se tornar uns escândalos, porque algo muito do íntimo e da pessoalidade está sendo tornado público, e ele vai, dentro da pessoalidade, fazer, desse domínio da pessoalidade, fazer uma ação política. Quer dizer assim, nós temos que abrir mão do poder dos experts, para que as pessoas possam decidir sobre elas mesmas. Então, ele vai no domínio da pessoalidade para fazer uma ação política. E que ação política é essa? É fortalecer a pessoalidade para que ela possa, se não predominar, pelo menos fincar no espaço público. Ou seja, a pessoalidade seria o espaço de referência para as discussões de política, né? Assim, a referência toda política vai passar pela ideia de pessoalidade. E aí, isso eu estou falando da década de 40. Só que isso ele só vai reconhecer em 70, que é lá no Sobre o Poder Pessoal, que tem o primeiro capítulo que ele enfim, vai falar, olha, eu estou fazendo política há um tempão e eu nem sabia. Assim, por que eu não sabia? E ele vai tentar construir o que é esse não saber, por que ele não sabia. Então, ele vai reconhecer isso só na década de 70, que continua com um projeto de pessoalidade política, ainda que, e a gente vai depois voltar para isso, ainda que não mais como um projeto de Estado, como era o projeto de Estado, o projeto de civilização, se vocês quiserem, da década de 30 e 40, mas como um projeto de resistência. Quem estava falando na década de 60 e 70 de pessoalidade de política relacionadas era a nova esquerda, a New Left, era as feministas, eram os hippies, eram os movimentos de resistência. Então, a pessoalidade política tinha saído do domínio como um projeto hegemônico de Estado, que nunca foi, mas tinha sido possível ali imaginar e tinha se tornado resistência. E aí, nesse momento, é que ele fala, eu faço política. E é nesse momento que ele vai definir o que seria fazer política. E aí, eu não sei, eu queria botar para vocês algumas citações do Rogers desse capítulo, para a gente ir pensando algumas coisas do que ele fala.
Eu posso compartilhar a tela? Márcia, tá permitido? Tá. Vou compartilhar rapidinho. Não, não tá permitido. Márcia, eu nem sei como se faz isso, mas se tu por acaso souber... Tenta de novo. Yuri. Yuri, Oi. esse link é da Natália, ela já autorizou. Vê aí. Pronto, perfeito. Ok. Isso aqui. Então, Obrigada, vamos lá. Natália. Vocês estão vendo? Aham. Pronto. Então, isso aqui está logo na página 4 do primeiro capítulo, logo no início, né? Ele diz assim, ele está dizendo que fazia política e não sabia, e aí ele emenda. Não é apenas por eu ser um aprendiz lento que só recentemente me dei conta de meu impacto político. Isso se deve, em parte, a um novo conceito que tem estado em processo de construção em nossa linguagem. O uso da palavra política em contextos tais como política da família, política da terapia, política sexual, política da experiência é novo. Não encontrei nenhuma definição de dicionário que pelo menos sugira o modo pelo qual a palavra é correntemente utilizada. E aí ele vai dizer que, quando ele vai nos dicionários, o que ele encontra como política é uma gestão de Estado, né? Estratégias e táticas para gerir o Estado. Então, o que eu entendo que ele está falando aqui é que ele se percebeu como fazendo política e, consequentemente, essa relação entre pessoalidade e política por essa influência dos movimentos de resistência. Porque quem estava falando de política da família, política da terapia, política sexual, eram esses movimentos de resistência. De novo, feminismo, New Left, hippies e por aí vai. Então, é daí que ele entende que ele está fazendo política. É o primeiro passo. Só que aí ele continua. Ele continua e ele fala o seguinte: entretanto, a palavra adquiriu um novo conjunto de significados. Política, no uso psicológico e social atual, refere-se a poder e controle, o grau em que a pessoa tenta obter, possuir, compartilhar ou delegar poder e controle sobre os outros ou sobre si. Aqui está em itálico, poder e controle. Foi o próprio Rogers que colocou em itálico. E eu tentei colocar aqui em branco, não ressalta muito, mas pessoa em negrito, né? Então, quando ele vai fazer, quando ele vai derivar esse aprendizado dos movimentos de contestação dos anos 60 e continua pelos 70, ele vai definir essa política como vinculada, ou tendo como conteúdo o poder e o controle, e tendo como foco a pessoa, ou seja, a pessoa que vai lidar com o poder e o controle. Por isso que ele chama inclusive, de uma política interpessoal. Às vezes ele fala de uma política interpessoal. E aí, logo adiante, ele faz mais uma... nesse caso, não é uma seleção, exatamente, mas ele faz uma especificação que vai se tornar o centro da argumentação dele, ainda que não exclusivo. Ele vai dizer que esse poder e controle se refere ao locus do poder de tomar decisão. Quem toma as decisões que, consciente ou inconscientemente, regula ou controlam pensamentos, sentimentos ou comportamentos de outro de si mesmo. Ou seja, o que é o poder? É controle. O que é política? Desculpa, é poder e controle. E o que é o poder e o controle? Em essência, ainda que não exclusivamente, uma questão do locus de poder de tomar decisão. Ou seja, quem toma decisão quando, como, por quê e quem não toma. Eu daqui a pouco vou falar para vocês, mas eu entendo que o Rogers, quando fez isso, e depois vou voltar, ele fez uma certa torção no que os movimentos contestatórios estavam falando. Na hora em que ele define como poder e controle, e dentro da pessoalidade, ele está falando alguma coisa que é diferente do que esses movimentos contestatórios estavam falando, ainda que com as mesmas palavras, certo? Então, ele faz um tipo de torção. De qualquer forma, antes de chegar nessa torção, que eu não estou dizendo como uma coisa ruim, certo? Tradutores traidores sempre são bons, mas é uma torção. E aí, por que eu estou interessado nessas falas, né, que eu coloquei aqui? Deixa eu tirar aqui, porque eu vou voltar daqui a pouco e aí eu volto de novo isso aqui.
Por que eu estou interessado nessas falas? Eu estou interessado nessas falas porque eu tenho a sensação que muitas vezes a gente vai falando de política na ACP sem ter muita clareza do que é essa política que está sendo falada e sem pensar que poderia ter uma outra política também. Parece que é como se fosse essa noção de política abarcasse tudo. E no final não é. Por exemplo, e aí isso para mim é importante, duas coisas que essa noção de política do Rogers não abarca, certo? Uma primeira delas é uma construção, a política como construção de um mundo comum ou como coletividades. Não abarca, porque ela está pensando em termos de pessoalidade e interpessoalidade, relações interpessoais. E outra coisa, ela não abarca também ações e pensamentos que tentem transformar o futuro, porque ela está interessada no poder e no controle, no modo como acontece agora, nas relações interpessoais agora. É quase como se fosse um tabuleiro de xadrez e o controle e o poder acontecesse no tabuleiro de xadrez. Mas não há nessa noção de política uma tentativa de mudar o tabuleiro ou de interceder no tabuleiro. É entre as peças do tabuleiro. Então, isso não cabe dentro dessa noção de política. Só para tentar deixar claro, eu não estou dizendo que não cabe na noção de política da ACP. Não cabe na noção de política que o Roger estava colocando lá sobre o poder pessoal, nesse momento. Certo? E aí, por que não cabe isso? Por que não cabe essas duas formas de política diferentes? Eu acho que pode ter muitas respostas para isso. Por que o Rogers não abarcou isso? Vai ter muitas respostas. Não tinha interesse, não via dessa forma o mundo, enfim, há muitas possibilidades. Mas uma que eu acho interessante, eu vou fazer quase como se fosse um parêntese aqui, que eu acho importante falar sobre isso, uma das possibilidades de resposta é o conceito de tendência atualizante, como chave da abordagem centrada na pessoa. Por que o conceito de tendência atualizante? Basicamente porque o conceito de tendência atualizante ele é da natureza humana, ou seja, ele independe do contexto social histórico, se você for pensar dessa forma, que o Rogers não foi tão específico, foi ambíguo um pouco, mas no geral ele seguia, no meu entender, nessa corrente. E ele como ele é meu, mas é da espécie humana, ele é algo que é individual, ele é algo que tem uma direção, que a tendência atualizante tinha uma direção, e essa direção era uma direção que garantiria, de alguma forma, que os indivíduos, ou as mudanças dos indivíduos todos, desembocassem numa mudança coletiva. Porque, no final das contas, a tendência atualizante que perpassa, o que me movimenta é minha, mas é do ser humano. Então, no final das contas, todo mundo ia chegar numa mudança coletiva. Então, a pessoalidade e a política, elas estavam agarradas umas às outras, uma à outra. Uma garantia a outra. A pessoalidade garantia a mudança coletiva para o Rogers, dentro dessa perspectiva. Isso faz também com que haja uma mudança no foco dele. Vou botar mais aqui umas falas que eu acho interessantes. Isso aqui é a fala do próprio Rogers, certo? Em 1942, que é o Psicoterapia e Consulta Psicológica. Basta um momento de reflexão para percebermos o fato de que alguns indivíduos estão de tal maneira sobrecarregados com o peso de circunstâncias infelizes ou tão enfraquecidos por incapacidades de ordem pessoal que nenhuma reorganização de atitudes poderá capacitá-los para enfrentar a vida a partir de uma base normal. Um jovem delinquente que vive numa área designada como área de delinquência, onde as forças sociais encorajam os atos delinquentes, residindo num lar em que é rejeitado a favor de um irmão mais novo, frequentando uma escola que não atende ao seu atraso mental, e aí, por favor, vamos pedir desculpa ao Roger pelas palavras dos anos 40, né? Mas que o leva constantemente a reparar nos seus erros. Nenhuma consulta psicológica e nenhuma, psicoterapia provavelmente terão êxito num caso semelhante.
As forças dos fatores destrutivos é tal que uma simples reorganização das atitudes do jovem é insuficiente para tornar possíveis satisfações normais. Ou seja, basicamente o que ele está dizendo? Ele está dizendo, existe uma coisa do ambiente, ele falava do ambiente nesse sentido mais amplo, que é social, que é política, que é econômica, que não importa que tipo de atitude você queira promover, ou que tipo de atitude a própria pessoa promova, ela não vai dar conta. Porque tem alguma coisa que é maior do que ela. Tem alguma coisa que ela não vai conseguir simplesmente ultrapassar. Isso está em 42, quando o conceito de tendência atualizante ele estava lá como uma ideia, mas ele não era um conceito. Ele só vai se tornar conceito mesmo na virada dos 40 para os 50. E aí não é por acaso, no meu entender, que aí o Peter Sanders fala que em 51, que ele está falando do terapia centrada no cliente, a perspectiva de Roger tornou-se quase exclusivamente voltada para o interior. Ou seja, ele está lá dentro dessa discussão do ambiente, de um ambiente mais amplo, e depois ele vai construindo um conjunto de teorias que vai se voltando para a interioridade. Inclusive, aí diz o Pete Sanders, de essa interioridade que está vinculada com as relações familiares. Não vai ter mais economia, vai ser a pessoa critério, que geralmente está vista como familiar, etc, etc. E aí, a noção de ambiente ela vai se encolhendo. O que tem a ver também, praticamente última citação dessas minhas coleções, do John Woods, que tem uma discussão sobre ambiente no livro dele, Abordagem Centrada na Pessoa, que ele diz, muito parecido com o Peter Sanders, mais recentemente, o conceito de clima, como essa variante ou essa expressão do ambiente, tornou-se ainda mais importante na equação de seu sistema de mudança na personalidade. Ao mesmo tempo em que se aproximava de um conceito centralizador para seu sistema, essa noção se tornou mais vaga. No fim, aparece como nada mais do que simples atitudes mantidas pelo terapeuta quando entra no processo terapêutico com o cliente. Então, o John Wood está falando algo semelhante, de que antes tinha uma noção de ambiente no sentido bem amplo, social, político, e isso vai encolhendo nos anos 50 e vai se tornando uma pessoalidade interiorizada, onde você perde essa ideia de ambiente, porque ela se torna basicamente voltada para as atitudes. E aí, não por acaso, no meu entender, é exatamente nesse momento que o conceito de tendência atualizante se consolida como uma natureza humana que tem uma direção e que essa direção, se for dada as condições, isso vai ser falado mais na frente, mas está a base já no começo dos 50 aí. Então, no final das contas, o que é que isso tudo tem a ver com política? Uma parte eu acho que é claro que a política se esvai, quanto mais vai se tornando a pessoalidade mais forte, a política, nesse sentido que eu estava falando, de transformação do mundo e construção de um mundo comum ou de coletivos, vai se esvaindo, e ela vai se esvaindo porque o conceito de tendência atualizante é um fiador de que as mudanças interiores ia chegar nas mudanças coletivas. Que vai ser, não vou entrar nisso, mas vai ser, por exemplo, na ideia de pessoa do amanhã, que pela primeira vez o Rogers cria uma coisa que eu não vejo a gente discutindo muito, que é uma evolução-revolução. Ele começa a falar de uma mudança que não é mais no interior das pessoas pela tendência atualizante. É um conjunto de pessoas que mudam por causa da tendência atualizante. Como se a tendência atualizante estivesse atuando na espécie para construir uma nova categoria de pessoas. Então, ele começa a mudar para tentar dar conta de como é que esse coletivo, esse atuação individual vai, no final, dar conta dessa ideia política coletiva que ele acreditava que aconteceria. E aí a grande questão disso, voltando lá então para a torção que eu estava falando, a grande questão disso por que é uma torção que o Rogers fez? Porque o Rogers, o que as feministas, o que o New Left e outros estavam falando é que o pessoal é político e o político é pessoal. No meu entender, o que o Rogers fez em grande parte foi traduzir o pessoal é o político.
Pode parecer uma pequena mudança de um simples artigo, mas ela é essencial, porque ele colocou toda a política, tudo que é política, dentro da pessoalidade. E disse que a melhor porta de entrada para ela era pela pessoalidade. Que não era isso que as feministas, por exemplo, estavam falando. Aí eu vou colocar aqui minha última citação, que é dessa autora que publicou na década de 70, né, e na verdade especificamente 70, esse artigo ficou conhecido como O Pessoal é Político. E ela diz, isso é tradução minha não muito criteriosa, então a razão para eu participar nessas reuniões, ela está falando das reuniões das feministas, que acusavam de ser reuniões terapêuticas, né, porque falavam de si, da sua vida pessoal, etc. Então, a razão para eu participar nessas reuniões não é apenas resolver nenhum problema pessoal. Uma das primeiras coisas que eu descobri nesses grupos é que os problemas pessoais são problemas políticos. Não existem soluções pessoais nessas circunstâncias. Há apenas ação coletiva para uma solução coletiva. Então, sim, eles estavam discutindo como é que pessoalidade política se imbricava, se contrapunha, se construía constelações enfim, de cooperação ou de conflito, mas eles não estavam dizendo que uma era igual à outra e nem muito menos dizendo que uma era preponderante. No caso, pessoalidade seria preponderante ao político. E isso faz toda a diferença. Quando, então, o Rogers vai para a década de 70, que é quando ele está aqui escrevendo essas coisas, para experimentos de comunidade, que eu particularmente acho muito, muito importante para nós brasileiros, porque o tipo de ACP que nos chega é a ACP do Rogers das comunidades, não é do Rogers das pesquisas científicas, empíricas, nada disso foi estudado em praticamente canto nenhum dentro da universidade. Então, esse Rogers, quando chega, ele está pensando dentro dessa ideia de que as comunidades, as experiências de comunidades, é basicamente, ao que me parece, uma conclusão desse pensamento que ele já vinha antes, de que as mudanças individuais vão levar a transformações coletivas. E as comunidades são um modo de se enxergar isso, e, ao mesmo tempo, elas são um modo diferente de se ver e de se fazer isso. Mas não tem nada de muito diferente ou contestatório do que ele estava falando antes. Isso é o Rogers que nasceu em 1902, etc, etc. Mas o pessoal que estava com o Rogers não pensava dessa forma. E aí eu estou falando principalmente John Woods, estou falando principalmente Maureen O'Hara, e em outro sentido, porque vai em outra direção que não é a direção que a gente está discutindo, a Maria Bowen. Esses três estavam dentro dos grupos, dos grandes grupos e das comunidades, e me parece que eles estão fazendo um movimento diferente, que é um movimento, na verdade, de entender que as comunidades não são uma conclusão sobre essa noção de o pessoal é o político. Mas, na verdade, as comunidades, as experiências de comunidade são um problema. Não um problema pessoal, mas um problema conceitual. O que é que a gente faz com esse conjunto de experiências que a gente está vivendo, que a gente não pode dar um nome de pessoalidade, porque não é pessoalidade, mas que a gente não tem outro nome, a gente não sabe o que está acontecendo. Aí a Maureen O'Hara vai falar de empatia social, aí o John Wood vai falar de organismo coletivo, aí o John Wood vai tentar trazer os campos mórficos do Sheldrake. Todos estão tentando dar conta, do meu entender, de o que é que a gente faz com essa emergência de um coletivo que a gente não tinha nome, não tinha lugar para ele, e que a gente não sabe o que fazer com ele. Então, eles estavam tentando dar esses nomes, o que é uma coisa, assim, de novo, bem importante para a história da ACP, principalmente para a gente. E principalmente também porque, e aí a gente depois pode discutir como é que eles estavam tentando dar esses nomes, se eles conseguiram. Eu diria com certeza que eles avançaram, mas, enfim, pedir demais também, porque eles pudessem carregar tudo e transformar, mas eles deram bons pontapés, muitos bons pontapés, grandes passos, mas também estava acontecendo
eles estavam discutindo, e acho que também por serem mais novos, que o Rosa estavam mais atentos a isso, que na década de 70 estava terminando o que os historiadores chamam dos 30 gloriosos, os 30 anos gloriosos. Entre 45 e 75, tirando a União Soviética, que era o inimigo, não existia inimigo, porque você fez um tipo de acordo interno entre sindicatos, que a gente vai chamar do estado de bem-estar social, onde, de certa forma, essa era a promessa, todo mundo ganhava. Aumentava-se os salários, aumentava a produção, existia uma indústria de guerra que estava comprando tudo, existia um Estado que queria mostrar que o capitalismo era melhor do que o comunismo, então os bens de consumo eram essenciais para isso. Então, a economia estava girando e ninguém quase estava em conflito com ninguém de forma grandiosa. Os conflitos eram pontuais. Mas quando vai contra a cultura, já é o começo da coisa nos Estados Unidos, e depois você continua, vai até 75, 75 acaba esses 30 gloriosos. Ele acaba esse tipo de pacto, de progresso que todo mundo está ganhando. E aí começa a haver uma certa janela de oportunidades para você falar de coletivos organizados, ou de mundo comum, ou de uma transformação do futuro, que os 30 Gloriosos diziam, para quê? Para que tu vai mexer nisso? A gente tem uma inimiga ali, União Soviética, tu está ganhando dinheiro, para que a gente vai brigar entre a gente? Então você teve um tipo, não estou dizendo que não houve coletivos, não houve movimentos sociais antes, mas há uma janela ali que abre espaço para uma outra coisa mais consistente. E eu acho, não estou dizendo que com essas palavras, mas pelo menos no caso do John Wood, eu acho que ele estava atento a isso. Quando você vai ler, por exemplo, o texto dele eu não vou lembrar o nome exatamente, mas Consciência com Gaia, alguma coisa que ele está falando do modo de agricultura, da desigualdade, como ele fala do lugar que não é da pessoalidade só, etc. Eu entendo que ele estava atento que a coisa estava acontecendo, tanto essas emergências dentro da ACP, de um coletivo que você não sabia como colocar, como também no mundo. Só que essa janela, que foi aproveitada por diferentes grupos, mais ou menos, depois ela se fecha. E a gente poderia dizer que a gente tem os 30 ingloriosos, assim, os 30 nada gloriosos que são do neoliberalismo, em que você, na verdade, vai construir a ideia do TINA, não há alternativa, there is no alternative, não há futuro, o futuro já está dado, né? Francis Fukuyama e por aí vai. Então você tem um outro fechamento de 30 anos, onde não se tem como se falar direito, né? Não se como muita resistência de coletivo, de transformação do futuro e etc. E aí o Rogers já não pega mais isso, né? Década de 80, o Rogers, claro, está vivo, mas o Rogers estava com 80 e poucos anos, estava fazendo o que ele sempre fez, não tem como pedir mais dele do que ele estava fazendo de intervenções de grupos de paz, etc. Mas o fato é que tem esse neoliberalismo, e aí eu acho que entra a geração pós-rogeriana, que, em termos de idade, eu não me sinto nela, mas eu me sinto como parte, enquanto pertencimento à ACP. O que uma geração faz, se eu não me imaginar como uma pessoalidade de um indivíduo, é também o que me constitui, o que eu faço parte e o que eu também sou responsável por isso. Eu não sou responsável só por aquilo que eu faço individualmente. Eu sou responsável também por aquilo do qual eu participo. Então, me parece que nos anos 80 a gente vai ficar de fora do neoliberalismo, que a fala da ACP não ressoa, comunidades, autoatualização, potencial humano, nada disso vai fazer mais sentido, a não ser para um grupo seleto de pessoas, né? Relativamente seleto de pessoas. A gente fica de fora disso, e a gente acaba, que eu acho que é algo que poderia, não sei se poderia, porque as circunstâncias não estão no nosso controle, mas teria sido interessante se fosse diferente, que era falar de como esse neoliberalismo, ou seja, esse novo ciclo que impede de falar de política de uma outra forma, ia sufocando essas possibilidades. E, em grande parte, e eu não estou falando certo de pessoas individuais,
não estou falando de X, Y, Z. Teve vários X, Y, Z que falaram e lutaram e participaram, mas eu entendo, posso estar errado e gostaria de ouvir depois, estou me colocando aqui na mira dessa possibilidade, mas me parece que enquanto ACP, coletividade ACP, a gente ficou em silêncio sobre essa política neoliberal e como ela se instalava dentro da vida das pessoas. Então, a gente ficou em silêncio. Por exemplo, de como nossas ideias de criatividade, de liberdade e afeto no trabalho foram usadas pelo novo capitalismo para ganhar mais dinheiro. Uma parte dos argumentos de criatividade, não diretividade, por exemplo, as empresas do Vale do Silício pegaram. Mas não foi para construir uma criatividade em si ou potenciais humanos. Foi para produzir mais e ganhar mais dinheiro em cima. A gente ficou também em silêncio sobre como um tipo de, para pegar a fala, o termo do Bauman, um tipo de modernidade líquida, ela individualista, ela criava ou ela tornava quase inviável a gente falar de uma revolução silenciosa dos indivíduos. Como? Em que mundo isso vai acontecer? No mundo líquido? Onde isso vai acontecer? A gente estava de certa forma, até certo modo, calado. A gente ficou um pouco, de novo, estou falando como coletividade, certo, pessoal? Enquanto lugar coletivo ACP, não pessoas. A gente ficou calado também de como o mundo capitalista ele foi pegando a ideia de autoatualização e transformando numa noção de consumo e de disputas, né? de competição. E a gente foi esquecendo, não foi falando, não foi enxergando, de novo, como coletividade, que a financiarização e a virtualização faziam com que os corpos não tivessem mais disponíveis para a comunidade. Não é que não pode haver comunidade, pode, mas as comunidades se tornaram mais raras, mais pontuais, mais difíceis e sem poder político, mais amplo. E a gente continuou falando como se não tivesse vindo esse tal neoliberalismo por 30 anos. E aí depois veio 2008, a crise do neoliberalismo, que depois vem a ascensão da extrema-direita, antes disso vem a crise migratória na Europa, e aí a gente tem a ascensão da extrema-direita, e agora a gente tem essa guerra, no que me parece, e algumas pessoas analistas, não estou pegando de mim, estou pegando de analistas políticos, etc., estão falando como se fosse uma janela parecida com aquela de 75, 80, que é uma janela onde o neoliberalismo está lá, possivelmente cambaleante, não ganho, não está caído, não está em nocaute, mas está cambaleante, e você está em disputa ali o que é que vai acontecer, quem é que vai substituí-lo, quem vai fazer o quê, que novas ideias. Então você tem a Rússia emergindo, sem entrar na disputa o que é a Rússia da guerra, mas emergindo com um discurso do Oriente, que o Ocidente está em decadência. Você tem os neoliberais apostando em think tanks para poder repensar o neoliberalismo para ele continuar. Você tem um conjunto de disputas ali. E aí me parece que é uma janela, de novo, para a gente retomar esses nomes e pensar o que é política, e uma política que pensa o futuro e pensa a coletividade dentro dessa janela de oportunidade, digamos assim, do que o pessoal do business iriam dizer, uma janela de oportunidade de investimento. Porque é isso, está podendo, de alguma forma, se discutir isso, porque as coisas estão mais ou menos ruindo, ou estão potencialmente ruindo. E aí, eu acho que, pegando a história da abordagem centrada na pessoa, óbvio, como eu falei, é só uma narrativa, certo? É a minha narrativa, uma narrativa que me interessa, que faz sentido para mim, enfim. Mas pegando essa narrativa e pegando essa discussão de que já se falava em comunidade, que é a nossa herança para nós brasileiros, essencialmente, já se falava pelo John Wood, pela Maureen O'Hara, desses nomes dos coletivos. Parece que o desafio agora é como é que a gente volta a pensar esses nomes dos coletivos agora e do futuro,
um futuro que não está dado por uma natureza humana. Não estou dizendo que a gente tem que abandonar e jogar fora a ideia de tendência atualizante, mas a gente tem que repensar ela dentro de um contexto que permite a gente dizer que o futuro não está dado, que o futuro está em risco, e porque ele está em risco, a gente precisa de organizações coletivas e precisa pensar ideias e ações políticas. E aí significa também conseguir sair dessa pessoalidade, não digo de eliminar a pessoalidade, mas sair da concepção de política exclusivamente vinculada à pessoalidade. Você pode manter, acho que é importante, há uma política da pessoalidade, não estou questionando isso, estou questionando a exclusividade dela. Porque se eu não questionar a exclusividade dela, eu tenho o que eu estou vendo em algumas, eu participo de algumas grupos de WhatsApp, eu sei que algumas pessoas que eu estou enxergando aqui também participam de grupos de WhatsApp da ACP, e aí eu vou enxergando uma situação onde as pessoas estão falando da guerra, e elas estão falando da guerra dentro desse contexto super complexo de uma reorganização geopolítica, e elas estão, até certo ponto, dizendo assim, vamos fazer um grupo de mediação com as pessoas e pegar um grupo de ucranianos e pegar um grupo de russos e botar eles para conversarem, para a gente tentar mediar e ver se a gente acaba com essa guerra. Isso não faz sentido, pessoal. Nem o Rogers exatamente estava dizendo que fazer mediação, por exemplo, com os protestantes e com os católicos iriam acabar a guerra. Ele estava apostando nessa ideia de que mudanças pessoais vão levar a mudanças coletivas. Em algum momento, num certo prazo, mas não era um modo de acabar a guerra. E aí, como é que a gente vai pensar essa guerra e essa possibilidade de terceira guerra mundial e a extrema-direita, ou seja, todo esse movimento, se a gente não tem nem espaço para nomes que falam do coletivo que não é a pessoa? Por exemplo, dentro da ACP, o que é que significa Estado-nação? A gente não tem um lugar para o Estado-nação. O que é que significa raça? Discurso sobre raça, a vivência do racismo, a gente não tem. Então, quando eles estão dizendo assim, nós, lá na Rússia, nós, os orientais, que viemos da linhagem tal, 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 que é uma espécie de discurso de raça, a gente não tem onde caber isso. Porque para a gente tem só a pessoa. A gente não tem a tecnologia do armamento. A gente não tem a discussão sobre as formas, ou o que fazer, ou como incluir as formas de gerenciamento político, ou seja, discussões sobre democracia, democracia iliberal, autoritarismo. A gente não sabe onde colocar. Vejam o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que a gente tem que ter tudo isso, porque ninguém tem tudo isso. Não é que a gente tem que, de repente, ficar loucos e sair adicionando coisas, mas a gente tem que criar um espaço dentro da abordagem centrada na pessoa para que a gente consiga manter aquilo que é essencial dela, e o que é essencial é um debate para ser feito coletivamente. Claro que eu não estou falando necessariamente no grupo, mas em fóruns, em espaços como esse, o que é essencial, e tentar, ao mesmo tempo, criar uma via, criar uma avenida onde a gente possa dialogar com isso que é essencial, botar para dialogar isso que é essencial, com aquilo que é essencial para a gente pensar o mundo. De novo, tem o exemplo do Estado-nação, exemplo de raça, exemplo, enfim, você poderia ter vários. As mídias sociais, é uma guerra de mídias sociais. Zelensky, a maior arma do Zelensky é o Instagram dele, que ele vai postando. Se a gente não tem esses espaços, a gente não consegue pensar política para além da pessoalidade. Se a gente não tem esses espaços, esses nomes, esse lugar, que a gente não pode também só trazer das ciências sociais esses nomes, porque eles não necessariamente são compatíveis com o que a gente faz, o que a gente acredita. A gente tem que criar espaços para que eles cheguem, uma vez chegando, fazer o que os antropólogos dizem que os índios faziam, canibalizar, devorar, comer os conceitos, e também o Oswald de Andrade,
e, comendo eles, digerir para transformar em outra coisa que caiba dentro do nosso organismo. Mas se a gente não fizer isso, e eu acho que isso é digno da história da ACP, principalmente, nesse caso, por semelhança com a janela lá que Maureen O'Hara, John Wood e outros, inclusive outros brasileiros que eu estou vendo aqui, estavam discutindo. Se a gente não fizer isso, a gente vai acabar provavelmente perdendo o mundo. A gente fica com a ACP, mas a gente perde o mundo, porque a gente perde a capacidade de pensar e de sentir com o mundo. Porque nossa linguagem, nosso corpo não acompanha mais o mundo. Ele está lá há 30 anos atrás, antes do neoliberalismo se instalar e criar essa hegemonia que agora está ruindo. Enfim, espero que eu não tenha falado muita coisa muito rápido. Eu acabo tentando me controlar de não falar rápido, mas meu jeito não permite muito. Mas a parte boa é que a gente vai ter um tempo bom para fazer perguntas, comentários, enfim, dialogar, conversar sobre o que seria essa tentativa de narrativa histórica desse problema que a gente está vivendo agora. Obrigado. Caramba, perdi o fôlego. Que viagem muito interessante, Yuri, muito bacana. Ainda estou meio impactada, mas com muito prazer te ouvindo. Já vi ali que o senhor Edson Bezerra, professor nosso do curso de formação também, ele tem uma pergunta. Você estava de mão levantada, Edson, ora. Eu vi. Não, eu aplaudi. Desculpe. A cegueira. Tá bom. Mas, bom, só para dizer que o quanto o Yuri é necessário, viu? O quanto o que o Yuri traz é necessário para a gente estar potente, de fato, para esse mundo. Perfeito. Eu estou achando um privilégio para esse grupo que está começando a formação com essa aula do Yuri, que é nível pós-graduação, hein? Vocês já estão começando pós-graduados. Verdade. Yuri, eu tenho uma pergunta mais conceitual, que talvez você tenha falado, mas como eu falei, convalescendo, eu precisei, enfim, pegar remédio, sair, voltar e tal, pode ser que você tenha falado, eu não tenha ouvido. Mas aí, se foi, você fala, já falei. Eu senti falta dos momentos que eu ouvi você, quando você fala que o Rogers, a equipe dele, a equipe dos grandes grupos, da comunidade e tal, eu senti falta de você mencionar a tendência formativa, né? Dessa visão da formatividade que é diferente da atualização. Então, eu não sei se você falou, se não falou, enfim, eu estou um pouco te dando uma cutucada aí. Obrigado, Márcio, pela pergunta. Eu desviei meio que de propósito da tendência formativa, porque mas vou comentar sobre ela, porque eu acho que ela é o conceito de tendência formativa é um conceito complicado. Eu estou, né, desde a minha graduação com Cavalcante, que tinha um grupo de pesquisa na Unifor, a gente está tentando pensar esses conceitos. Algumas pessoas do Cavalcante saiu da Unifor, foi fazer outras coisas, literatura, enfim, e eu continuei de alguma forma pensando ele. E acho que ele é essencial para a gente entender isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ficando muito atento pro conceito de tendência formativa, porque, às vezes, ele pode ser transformado justamente nessa posição apolítica do universo como um todo, que vai se construindo. E aí, esses anos, posso depois, acho que conversa para um outro tempo, né? Uma conversa mais longa, eu venho tentando pensar como é que mantém no conceito de tendência formativa a ideia geral do conceito de tendência formativa, mas, ao mesmo tempo, não perde um lugar político, ou seja, consegue dar um lugar político para ele.
que eu não sei se o Rogers tinha, para ser sincero, no conceito de tendência formativa. Me parece até que não. Mas eu também acho que a gente não tem que fazer... a gente herda, como qualquer herança que a gente recebe, a gente herda algo, que é a abordagem centrada da pessoa, os conceitos do Rogers, mas o que você faz com herança, aí é de cada geração que vai fazer, vai construir, desfazer, fazer besteira, gastar dinheiro à toa, perder dinheiro em investimento que não faz sentido, é parte da vida. Mas aí a gente tem que fazer. Então, eu acho que o conceito de tendência formativa ele é um conceito muito estranho e estou tentando até historicamente também dar conta disso, porque ele faz um movimento simultâneo. Ele representa um movimento simultâneo do Rogers, que é um movimento que geralmente no nosso mundo a gente entende como apartados, que é um movimento em direção à espiritualidade e à política. Ele estava falando de tendência formativa na época onde ele estava falando de espírito, começa a falar de espiritualidade e também começa a falar de política. E muitas vezes, principalmente nos escritos do John Woods, da Maureen O'Hara, eles se unem. Ou, por exemplo, mais na frente, não, uma geração diferente, ou alguns anos diferentes, do Elias Boinain Jr., né? Então, eles vão se encontrando, mas não é uma resposta fácil, porque a gente tem esses dois. Quem está falando de espiritualidade geralmente não está interessado em política. E quem está falando de política geralmente não está interessado em espiritualidade. Então, ele pegou e criou um conceito que fala dos dois, numa época que ele estava indo para os dois, ele criou um problemão para a gente. Podia ter facilitado a vida, mas não quis, e criou um problemão para a gente. Aí eu acho, até onde... E aí vem as influências que eu tive no doutorado, eu acho que uma parte das respostas tem a ver com sair de uma certa concepção de política e sair de uma certa concepção de espiritualidade. Por exemplo, eu não vou conseguir aprofundar isso agora, mas queria marcar. Até porque não dá spoiler, né? Isso, não vamos dar spoiler. Mas espiritualidade indígena. Para os indígenas, o que eles chamam de espiritualidade não é diferente de política. Eu estou falando, óbvio, indígena, não existe essa categoria, os indígenas, né? Mas para a maioria dos povos indígenas, o que eles chamam de espiritualidade não é diferente de política, e o que eles chamam de política não é diferente de espiritualidade. Por isso que eles podem ir para uma manifestação, e dentro da manifestação eles vão fazer o quê? Eles vão fazer os rituais espirituais que eles fazem dentro das comunidades dele. E isso é um modo de fazer política. Como um xamã, por exemplo, que invoca um espírito para domar um espírito, é um tipo de política. Talvez o melhor exemplo, não sei se vocês conhecem esse livro, se não, leiam, porque ele é maravilhoso, do Davi Kopenawa, A Queda do Céu. Davi Kopenawa é um xamã Yanomami que ele diz assim, ele diz, olha, do ponto de vista de um xamã, o que os homens brancos estão fazendo é, pela ganância deles, cavando a terra e tirando como é que eles chamam, uma fumaça tóxica que os nossos ancestrais mantiveram lá na terra, que se chama chauara. Eles estão empestando a terra. E só quem está conseguindo sustentar que isso não aconteça, não vá se espalhando, é os xamãs que sustentam o céu. Se vocês continuarem matando os xamãs, o céu vai cair. Que por daí o nome, a queda do céu. Porque no final vocês estão tirando o que os nossos ancestrais colocaram na terra. Então, ele está pegando... Primeiro, ele está canibalizando um discurso ocidental, ele está falando de ambientalismo sem falar de ambientalismo, ele está falando de poluição sem falar de poluição, ele está falando dentro da linguagem dele, e dentro da linguagem dele, o que ele chama de espiritualidade, ou a gente chamaria que tem a ver com espíritos, com viagens astrais, é política, porque é isso que eles estão combatendo, é com isso que eles estão combatendo o mundo dos brancos, que eles estão mantendo o mundo inteiro. Então, não há essa divisão. Então, me parece que a saída dessa história da tendência formativa vem por aí. Não necessariamente tem que ir para uma espiritualidade indígena, mas é essa ideia de não separar política e natureza, política e espiritualidade.
Que aí quem vai fazer isso, no meu entender, melhor, mas não falando exatamente dos indígenas, é um filósofo, antropólogo, enfim, milhares de coisas de ciência social, que é o Bruno Latour. Aí o Bruno Latour vai nessa direção. Então, eu tenho pistas, mas são só pistas. E aí eu acho que é um conceito bem complicado por causa desses dois elementos. Eu só queria fazer uma observação, porque eu te perguntei isso, você sabe do meu apreço pela tendência formativa, que não é exatamente dessa dimensão espiritual, mas é de uma dimensão mais global, mais dessa questão do universo. Porque eu acho que o nosso caminho para discutir a política não é a tendência atualizante. Exatamente por isso que eu falei. É a tendência formativa. Essa é a minha percepção, que a gente pode discutir. O spoiler é o seguinte, o Yuri vai dar uma aula sobre isso na curso de formação e vai fazer um curso sobre isso. Então, esse é o spoiler para já preparar vocês. Vamos lá, Edson. Eu tinha 3 coisas para... Na verdade, eu queria agora abrir uma conversa mesmo, Yuri, aproveitar porque é um privilégio estar contigo aqui, sabe? E uma delas você acabou de falar, que eu fiquei pensando na coisa desse encontro, né, de política e espiritualidade na tendência formativa, e que talvez a saída seja por uma perspectiva ambiental proveniente dos povos tradicionais. Ou seja, eu estava pensando exatamente isso, aí você... Né, é legal ver que a gente está pensando muito parecido. Fiquei pensando 2 coisas aqui, na verdade, muito inspirado em John Wood. A primeira delas, eu não sei, eu queria te ouvir, o quanto nessa passagem que você descreve do 40 para o 50, em que o ambiente vai perdendo, né, a sua relevância e, consequentemente, a tendência atualizante passa a ser, digamos, estabelecida como um parâmetro central, né, dentro da teoria do Rogers. Eu fico pensando também numa reflexão que eu fiz, inclusive, né, que eu desenvolvi um pouco na minha dissertação, que é o desaparecimento, que vai voltar a aparecer já na passagem dos 60 para 70, do lugar da relação. Me parece que combina muito com o que você está falando, o quanto a ênfase à relação, que atravessa os anos 40, é muito forte, quando ele fala do estabelecimento de uma relação calorosa, de uma relação, enfim, isso vai perdendo a força para a ênfase, no caso aí não é na tendência atualizante, mas a ênfase em condições que vão ser geradas pelo profissional, pelo psicoterapeuta. Que condições seriam essas? Ou seja, e aí o foco da pesquisa da fase da terapia centrada no cliente é no terapeuta, né, nesse sentido. Quer dizer, a relação ela perde fôlego, e é muito significativo quando ela volta a ganhar fôlego justamente a partir de experiências outras, relacionais e talvez principalmente dos grupos e grandes grupos, né? Eu não sei, eu queria te ouvir nesse sentido, que eu achei que há também um encontro aí. Um outro aspecto também, quando você falou digamos assim, dessa apropriação nos anos 70, né, dos discursos dos movimentos de direito, dos direitos civis, dentro de uma perspectiva da abordagem, ou a partir, né, de um ângulo, digamos assim, que se acopla à tendência atualizante, vamos colocar assim, né, quando você fala da pessoa do futuro, achei interessante. Eu fiquei pensando numa fissura que, ao mesmo tempo, está ocorrendo e, claramente, Rogers e o seu staff não conseguem dar conta, que é uma série de relatos no Sete Verões entre Pessoas, o John Wood cita, e no próprio Sobre o Poder Pessoal, nos relatos de grande grupo que o Rogers faz, parece que é 1 ou 2 capítulos, muitos discursos, muitas falas dos participantes são falas de indignação com relação a questões coletivas, e é uma questão muito reiterada nos grandes grupos desse período, desses anos 1970, mas que, de alguma maneira, isso fica ali. Isso fica apenas num respeito, numa escuta, quase como um espaço de catarse, mas sem nenhum tipo de elaboração posterior, nenhum tipo de
porque, de alguma maneira, acho que eu tendo a concordar contigo, há uma ênfase muito grande, é quase como se fosse um grande imã no centro da tendência. Essa noção de tendência atualizante, ela estabelece quase como uma força muito grande, que inclusive a própria noção de tendência formativa é uma articulação derivada a partir dela, né? Que a partir das leituras que Rogers está fazendo, ele fala, bora ampliar, bora pensar aqui, né, numa dimensão um pouco maior, né, do universo, do cosmos. Não sei, eu fico pensando no quanto essas fissuras já estavam falando, essas falas de indignação, e não tiveram o devido eco. Eu acho que nós estamos, talvez, vivendo uma encruzilhada, uma curva da história bem interessante, em que a gente precisa resgatar essas falas não ouvidas, né, dessas pessoas que estavam mobilizadas pelo coletivo, e não necessariamente tendo que passar pelo filtro da tendência atualizante. Queria te ouvir um pouco nesse sentido, se faz sentido para você. Enfim. Primeiro dizer que também é um privilégio, a oportunidade de ouvir, fazer as tuas perguntas, poder conversar e, enfim, e trocar ideias contigo. Eu concordo, de cara, concordo com os dois pontos. Eu acho que tem um movimento de foco na relação, que está junto com a ideia de ambiente, ele vai se misturando. E aí, quanto mais ele vai se aproximando, o Rogers, da ideia de tendência atualizante, vai se tornando mais individual. Eu não sei exatamente individual centrado no terapeuta, né? Assim, porque acaba centrado também no cliente, mas é uma derivação. Ele fala do cliente sempre como uma derivação, mas não aborda exatamente o cliente. Eu fico pensando, às vezes, isso é uma hipótese que eu não tenho, enfim, não consigo organizar ainda direito, mas que talvez o problema, um dos problemas para isso ter acontecido, essa perda da relação, e junto à tendência atualizante, é essa ideia talvez da não diretividade como não interferência no outro. Porque eu sou um dos que acha que o conceito de não diretividade vale a pena manter. Eu só não acho que ele cabe como não interferência, ou não impacto, ou não no outro. Então, parece que a ideia de clima do Rogers, às vezes, para mim, parece como se ele tivesse tentado solucionar um problema, uma encruzilhada. Se eu faço terapia, é porque está mudando. E se ele não faz, ele não muda, então eu estou participando. Mas eu não posso mudar ele diretamente, porque se eu mudar ele diretamente, isso é diretividade. Vai contra esse pressuposto da natureza humana que vai se guiar por ela própria. Então, eu crio uma ideia de clima, de atmosfera, uma coisa que eu ofereço, mas não atinge diretamente ele. Fica como se fosse uma névoa ao redor, e ele faz dessa névoa aquilo que ele quer. Então, ao mesmo tempo, é uma intervenção, que muda, mas não é uma intervenção que leva a lugar nenhum. É um clima. E aí, quanto mais ele entra dentro da ideia do clima, mais ele entra na ideia das atitudes, mais ele ia perdendo as relações. E aí, quando vai para os grupos e para as comunidades, não tem como fazer isso, né? A própria estrutura de como é feito um grupo e uma comunidade, principalmente, eu acho, a comunidade, não suporta isso. Então, ele vai ruindo. Assim, já tinha ruído antes um pouco por causa dos esquizofrênicos, a pesquisa com esquizofrênicos, né? Que você oferece o clima, mas essa pessoa não tem consciência do clima, e aí, para que serve? Não adianta de nada. Então, eles começam a fazer intervenções por autenticidade, que aí é um tipo de intervenção mais direta, ainda que não diretiva. E aí, depois, eu acho que entra dentro das comunidades. Então, eu acho que sim, eu acho que esse movimento de... isso que eu descrevi pode ser colocado como paralelo em relação ao movimento de como tinha uma concentração nas relações, meio que ela estava difusa, então não estava parametrizada, não estava criada uma equação. O Rogers vai entrando dentro dessa coisa da tendência atualizante da natureza humana. E eu acho que dentro desse encruzilhada de como é que eu interfiro e não interfiro ao mesmo tempo, vai se tornando isso mais forte e ele vai perdendo a relação, até que volta os esquizofrênicos, né, a pesquisa com os esquizofrênicos, depois
com grupos e comunidades, que é o que alguns vão chamar como a fase relacional e etc. E eu concordo com isso. Então, acho que retomar a relação, principalmente na ideia do John Wood, que eu acho que o John Wood é bem radical em várias vezes no que ele fala de relação. Principalmente com ele, eu acho que é um caminho bem bacana, assim. Yuri, antes de você passar para frente, claro, só um detalhe, só para... Acho que a gente também não... Talvez a gente não tematize, eu não sei se faz sentido para você, o fator, a influência do pesquisador dos anos 50 no decorrer, digamos assim, ele precisa ter controle, como todo pesquisador, ele precisa estabelecer parâmetros de controle. Só que são parâmetros, olha só a contradição, né, que ele próprio sinaliza lá no Pessoa Ciência. São parâmetros de controle sobre digamos, uma proposta psicoterápica de não controle. Então, mas de alguma maneira me parece que há porque é no momento da pesquisa, é no momento em que o pesquisador ele emerge, porque toda a teorização é derivada daí, é esse momento que a relação, que ela é absolutamente, como é que eu posso dizer, ou seja, sem, ela não tem um parâmetro de controle, ela é o que é no momento em que ocorre o encontro da experiência, parece que é como se ela precisasse ser, digamos, ser estabelecida em parâmetros necessários para a validação do conhecimento naquela época, naquele período. Eu não estou aqui, evidentemente, falando que o Rogers não tinha que fazer o que fez, evidente, senão a gente não estava nem falando aqui hoje de ACP de Rogers, mas acho que tem talvez, eu nunca tinha parado para pensar, na influência do pesquisador sobre isso que a gente está falando. Mas foi só uma parte. Não, mas eu acho... Não, tudo bem. Mas pode falar. Não, porque depois a Ivana está com a mão levantada lá. Tá. Não, acho que foi ótimo tu falar, Edson, porque acho que isso é uma questão bem importante. E só 2 pontos antes de eu ir para a questão das fissuras, do que tu falou agora. Primeiro que a gente não tem noção do efeito do papel de cientista do Rogers, porque o que a gente recebeu de herança foi esse Rogers das comunidades. Eu particularmente só fui ter noção do sentido dele quando eu comecei a ler algumas obras de ciência e quando eu li a biografia dele do Christian Ball. E várias vezes os colegas do Rogers diziam que o Rogers era muito mais um difusor de ideias e o que tinha de mais essencial nele era a capacidade científica dele de elaborar experimentos, raciocínio científico e por aí vai. Então, era muito forte e eu acho que a gente não... Eu posso falar por mim, não consigo ter noção do que é que significa isso, porque esse Rogers não chegou. A geração que a geração que me formou não tinha nada a ver com isso. Que era o Rogers que não estava interessado nisso. Era o Rogers que a Maureen O'Hara olhava e dizia assim, vamos pesquisar cientificamente os grandes grupos. Ele dizia, eu já fiz minha parte, se tu quiser, agora faz tu. Era esse Rogers. Então, a gente não tem muito como ter acesso a isso. E, ao mesmo tempo, tu falou dessa de novo, quase uma ambiguidade, uma encruzilhada. Eu acho que ela tá... Eu nunca pensei isso em relação à ciência, então não sei como fazer o pulo. Mas ela tem uma coisa que eu acho que é anterior a isso e que provavelmente está conectado. Não sei como. Mas que seria... O Rogers vai contra a ideia de especialistas. Especialista, dentro da discussão da guerra, os especialistas surgem dentro dos anos 30 e 40 como especialista. Especialista é aquele que é um cientista aplicando um saber para meio que atuar no espaço público ou no Estado. Isso é o sentido geral de especialista. Nem que seja na psique de um outro. O Rogers vai contra a ideia de especialista ou de expert, mas a verdade é que ele nunca teve como sair da posição de expert. Ele está falando da natureza humana,
de como é que você pode ter relações melhores e mais produtivas, quais são os fatores envolvidos, que tipo, se isso não for um expert falando para as pessoas, eu não sei o que é. Eu posso dizer que ele não exercia isso plenamente na terapia, ok? Não estou discutindo isso. Mas ele não tinha como sair dessa posição de expert. E, ao mesmo tempo, ele batia de frente com essa posição. Então, me parece uma coisa, um tipo de ambiguidade encruzilhada parecida com isso. Então, eu sou cientista, tenho que parametrizar como cientista, mas, ao mesmo tempo, eu estou combatendo esse cientista fazendo um outro tipo de terapia que tira o poder, que tira a parametrização e tal. E ele estava dentro dessas encruzilhadas. Talvez sejam várias versões de uma mesma encruzilhada, assim, que está na base, talvez, do pensamento dele. Não sei, pensei agora a partir do que tu falou dessas versões. E aí eu também concordo da coisa dos relatos, assim. Me parece que o John Wood, principalmente o John Wood, tchau, Fernanda. Principalmente o John Wood, quando ele está tentando construir os conceitos dele, ele me parece que ele está tentando dar nome a essas experiências coletivas que estariam dentro talvez desses relatos, alguns literalmente políticos, né, políticos partidários que o Rogers vai falando, outros só da política no sentido mais amplo. Eu acho que ele estava tentando dar conta disso. Mas eu acho que ele conseguiu dar um pontapé, mas não conseguiu ir avançando. E a gente, de certa forma, eu acho que foi varrido com a coisa do neoliberalismo, do contexto, onde não fazia mais muito sentido discutir isso. E a gente acabou vivendo isso muito para dentro da gente. Não tem comunidade fora, mas a gente se encontra nas comunidades dos fóruns. Mas a gente cria nossas comunidades. Então, a gente foi criando esse mundo que tinha resquícios do anterior, do que era possível antes, que eu acho que é super válido e importante, mas acabou que a gente não conseguiu avançar muito nessa discussão desses termos coletivos. E acho que uma boa modo, como tu falou, seguindo tua sugestão, é retomar para os relatos desses que extravasavam, né? Essas pessoas que já naquela época extravasavam e que a Maureen O'Hara e o John Wood estavam tentando dar conta. Assim, vários dos textos deles, eu estou pensando desses dois, porque os que estavam nos grandes grupos e que estavam também se produzindo, ficam retomando situações, experiências, relatos do que estavam tentando dar conta do que estava acontecendo. Mesmo que, óbvio, foi parcial, eram só 2 pessoas, tinham outras, mas não era o majoritário. Até hoje não é o majoritário. Então, mas eu acho que seria uma ótima, uma porta de entrada muito potente para pensar isso. E pelas fissuras dessas falas que transbordam. Inclusive para resgate do feminismo, do racismo, de todas essas questões que compareceram lá nos grandes grupos, nos workshops dos anos 70, nesses relatos. Sim. Sim. Sim, Ivana. Yuri, suas instigações são sempre ótimas, não é? E assim, eu vejo muito que as instigações que você traz hoje e que você tem levantado ao longo desse tempo no nosso grupo de estudo, não é? Quando a gente se debruça sobre os textos, a gente vê as enormes lacunas que não foram preenchidas. E a gente vê a necessidade de repensar essas questões que você trouxe e várias outras. Ao mesmo tempo, eu fico aqui agora, no cenário de guerra, eu fico aqui com duas posições. Primeira, Roger deu conta daquilo que ele podia dar no tempo dele. E o resto ficou aí para que se possa avançar. Mesmo alguns daqueles que estiveram perto dele, e alguns de depois que tentaram ampliar, quando eu vejo agora algumas posições em relação à guerra, nem que sejam posições em pouquíssimas palavras, ou em bandeirinhas, eu digo, não darão conta. E aí, fico pensando que não podem mesmo dar conta.
Eu estava pensando que nós, por exemplo, que estamos na América Latina, não somos considerados ocidentais. E todos esses que estavam lá pensando são os considerados ocidentais. Por quê? Brancos, porque europeus, ou de países colonizados por europeus, que não têm a mistureba que a gente tem, a ótima mistureba que a gente tem, ou cristãos, e por aí vai, não é? Então, assim, me parece que há questões políticas que não é possível de serem pensadas, vinculadas com a abordagem, por estas pessoas com a visão eurocêntrica, americana, canadense, australiana e neozelandesa. Ponto. O resto, 80% do mundo, somos nós. Somos nós que vamos ter que lidar e dar conta da questão do racismo, da questão das sexualidades diversas, da questão do feminismo, da questão das necropolíticas. Somos nós que vamos ter que dar conta. E como é que isso vai poder ser articulado dentro da abordagem? Concordo com você, há questões que precisam ser articuladas com a abordagem. Obviamente, nem todas. Algumas a gente pode buscar fora, né? Mas acho isso urgente, fico muito espantada por alguns posicionamentos de 2 ou 3 palavrinhas que eu ouço de algumas pessoas da abordagem que estão na Europa, que estão nos Estados Unidos, que estão no Canadá, e eu digo, acabou. É a gente com a gente. Com as nossas origens indígenas, com as nossas origens africanas, com as nossas origens de portugueses saqueadores, né? E de outros europeus saqueadores, estupradores que para cá vieram e que construíram a nossa população, né? Então, esse tipo de discussão me parece extremamente atual, necessária e urgente. Concordo integralmente com as coisas, com o que você colocou, com o que o Edson colocou, não é? Já estou achando ótimo que o nordestino está chegando, que vai ter mais espaço ainda para essas conversas, né? Então, só um instantinho, vou só Claro. comentar aqui, Ivana. Então, é muito interessante porque nós daqui do Brasil temos feito esse movimento. Quantas vezes já estivemos aqui no Conexão Formativa e fora do Conexão Formativa discutindo exatamente essa questão. Ok, nós somos um grupo pequeno, mas estamos aí batalhando, né? Tem Fernanda que escreveu, nós escrevemos no livro da Fernanda, enfim, tem a Virgínia Teles, enfim, tem o Edson, tem várias pessoas, é um grupo pequeno, mas eu acho que a gente está abrindo esses espaços. Eu fico muito feliz com isso, muito orgulhosa de estar participando disso, né? Eu que tenho 50 anos que comecei a estudar psicologia, mas eu era uma criança ainda. Vamos, Larissa. Então, eu fiquei refletindo aqui, Yuri, e aí eu não sei se seria uma dimensão também, para mim sim, que o Rogers, por exemplo, se aproximou muito da questão de um ativismo não violento, quando pensa na África do Sul e na Irlanda e tudo mais, né? Até com a indicação ao Nobel da Paz. Então, para mim, ficou a impressão de que talvez o viés do Rogers seria muito esse tipo de ativismo, né? Esse tipo de viés político. E aí eu queria te ouvir, ver qual é o sentido que faz para você. Ótima lembrança, Larissa. Ótima mesmo, porque eu sei pouco dessa discussão do ativismo propriamente não violência, inclusive do Rosenberg, que vem depois, né, da comunicação não violenta, mas me parece que ele é um efeito, ele é um derivado dessa posição político-pessoal, de fazer política vinculada à pessoalidade. E aí, especificamente nesse caso, o ativismo da não violência, o que eu fico sempre pensando é que eu não enxergo, aí de novo, abro para coletivo, quem tiver enxergado, encontrado coisas, enfim, falo só do meu ponto, mas eu não enxergo uma definição do que é violência.
parece que violência é um dado, que todo mundo sabe que é violência ou não. Claro, se uma pessoa simplesmente sair batendo numa outra, esmurrando no meio da rua, todo mundo vai saber identificar que é violência. Mas alguém, por exemplo, desigualdade e fome, não é um tipo de violência? Não é? Um tipo de posição de dominação de grupos um pelos outros, não é um tipo de violência? E parece que a posição de não violência está sempre olhando para uma coisa do que o terapeuta ou o outro não pode fazer, e é sempre uma violência muito clara, muito, de novo, interpessoal, quase física. Mas aí perde de vista as milhares de violências que não são físicas e que a gente tem que perguntar como lidar com elas. Eu fiquei como um tipo de dilema significativo essa questão da não violência quando eu comecei a ler, há uns anos atrás, sobre os grupos antifascistas. Grupos mesmo formados, que tem desde o final, terminou a Segunda Guerra, já se organizou grupos antifascistas, que o objetivo deles é evitar que se tenha qualquer tipo de apresentação, organização nazifascista, onde for, seja com que meios forem. Então, seja partindo para briga, seja destruindo o material que vai fazer alguma coisa, seja destruindo o carro onde eles iam para algum canto, não importa. E aí a posição me parece mais fácil, eu não tenho uma resposta para isso, mas me parece a posição mais fácil assim, não, sou contra a violência, então não vou destruir o carro, eu não vou furar o pneu, eu não vou... Mas na hora que você faz isso, você abre espaço para que essas pessoas vão cometendo mais violência ainda. Você está tendo um tipo de conivência. E aí, óbvio, não tem resposta fácil. E eu não tenho. Eu sei que eu nunca vou julgar um fascista. Um antifascista, desculpa, o fascista eu vou. Mentira. O fascista eu vou, mas o antifascista eu não vou julgar. Por exemplo, você não vai me ver dizendo assim, isso foi absurdo, ele foi lá e... Não, não. Posso não fazer, posso não concordar, talvez não faça um dia, mas eu não vou colocar como errado. Mas eu acho que o principal, para mim, já que eu não tenho resposta, é colocar o problema. Eu só posso saber o que é uma posição não violenta se eu tiver ideia do que é violência. E eu só posso saber se eu tenho como ter essa posição, se eu enxergo se no mundo existe possibilidade de ter uma abordagem não violenta para essas coisas múltiplas de violência que estão acontecendo ao redor. E o que é mais importante? Manter a minha atitude de não violência ou, por exemplo, evitar uma violência real? São perguntas difíceis, políticas, éticas, enfim. Mas eu acho que são importantes para a gente sair de um lugar de conforto e que eu acho que tu está certa, tem a ver com esse ativismo anti-violência, né? Esse ativismo da não violência que se tornou muito fácil. Até porque, vamos lembrar, para eu terminar, vamos lembrar que os ativistas não violentos, da não violência da década de 60 e 70, estavam se botando na frente de caminhão para ser atropelado. O nosso ativismo não violento agora é ficar na frente da televisão ou da rede social dizendo não vou ser violento. Não faz efeito nenhum. No mínimo, para eu respeitar, ele tem que ser uma não violência que coloca seu corpo em risco. Se for uma não violência que permite que os corpos de outros estejam em risco e o seu não esteja, já acabou para mim. A equação já tá equivocada. Se ninguém vai falar, eu quero falar. Então. Não fala. Eu acho que é muito legal te ouvir falar nesse sentido, Yuri, porque deixa eu tentar arrumar aqui, né? A apropriação
que é a teoria rogeriana dos anos 50, início dos 60, principalmente daquela da fase da terapia centrada no cliente. Quando digamos, generalizada de uma forma, ao meu ver, selvagem. Quando eu falo selvagem, no sentido de descontextualizada, tira do contexto específico de pesquisa e prática psicoterápica e sai ampliando, né, desenfreadamente. De tal maneira que gera um reducionismo sobre a própria ACP, nas suas noções principais. Me parece, e aí eu gostaria de compartilhar essa impressão, têm sido muito bem apropriadas para, digamos, nós mantermos esse humanismo Morgan Freeman que a gente, de alguma maneira, justifica, entendendo que a gente não precisa falar de racismo, de feminismo, de misoginia, de xenofobia, de LGBTQIA+, fobia, no contexto da abordagem, não precisamos falar de guerra, não precisamos falar, porque, de alguma maneira, nós somos seres absolutamente não judicativos, já que consideramos de forma positiva e incondicional, nós somos absolutamente abertos ao outro por conta de uma relação que precisa primar por uma autenticidade, enfim, e nós confiamos absolutamente e irrestritamente num movimento natural de atualização. E isso tem servido de uma forma muito interessante a uma lógica neoliberal, a uma lógica do sujeito como empreendedor de si mesmo, como empresa de si, com a capacidade de se autorregular, né? Acho que, de alguma maneira, pelo menos eu me sinto na obrigação, sempre que posso, denunciar isso. Denunciar, porque muitas vezes nós acabamos, digamos assim, endossando uma inação justificado por uma leitura teórica bastante rasteira, bastante de manual de psicologia, em que em 2 páginas aparece Rogers e isso é vendido como ACP. Enfim, é isso. Eu assino embaixo, acho que é isso, e é muito forte esse movimento. Você vai, inclusive, em alguns lugares, abafando qualquer discussão dentro desse humanismo confortável, né? Um humanismo que tanto está dentro, tanto está, como tu disse, foi apropriado, como é confortável, porque não lhe coloca em risco de nada. Você está lá e diz, não, a gente vai mediar, a gente vai conversar. Mas quem é que vai conversar no meio da guerra? Ah, mas se conversasse, eu mediaria. Se por acaso acontecer, eu vou. Mas não tá, se não está acontecendo, aí é um problema que me ultrapassa. E aí eu acho que tem uma coisa, só para adicionar nessa discussão, que eu sempre que posso também, por um tipo de, uma espécie de militância, falo, que eu acho que uma parte disso tem a ver com o lugar, ou melhor, o não lugar que a ACP deixou para a teoria. Foi criado um tipo de não lugar para a teoria, que você não tem como rebater ou pensar junto com o outro. Como qualquer palavra é mera abstração, a não ser que seja da experiência pessoal, a gente se torna simplesmente, um fala da experiência pessoal, o outro fala da experiência pessoal, e se alguém vai dizer, mas olha, essa experiência pessoal sua bate com um conceito, aí ele vai dizer, mas isso é julgamento, ou isso é só abstração do conceito, o que importa é a minha experiência. E aí vem junto uma manada dizendo assim, é verdade, não vamos julgar, e você é arrastado. Então é como se a gente não tivesse, eu entendo teoria não como uma coisa, enfim, eu entendo teoria de várias formas, mas uma que ela não é, com certeza, um modo de cima de alguma torre se apropriar do que é a realidade. Então, quem tem a teoria é porque está sabendo das coisas, etc. E uma das coisas que eu entendo a teoria, a gente ir criando nomes para pensar juntos. Se a gente não tem nomes que façam a gente pensar junto, cada um está dando seu próprio nome, e a gente não tem como pensar no pensamento do outro,
a gente fica só falando individualmente, como acontece. Então, eu acho que é um problema para mim. Eu, particularmente, me sinto... Sei que outras pessoas, sei que o Edson, sei que Ivana, porque eu já escutei de diferentes formas, Márcia, e outras pessoas que se sentem, acho, até estou colocando vocês no meio da jogada, sem, mas acho que se sentem, mas a sensação de um tipo de solidão, assim, uma coisa meio solitária e revoltante, porque você vai tentar participar e você diz assim, o seu modo de participação não cabe, porque isso é teórico, isso é abstrato, isso é impessoal, isso tá. Aí a pessoa que disse que era para agir sem julgamento me tasca uns 10 categorias do que é que eu sou e tá bem. Assim, se você for teórico, aos teóricos, o inferno. Aos não teóricos, a gente aceita. Né? Então, é uma questão complicada e eu acho que tem a ver com uma tradição que foi criada. Não acho que seja do Rogers, que o Rogers estava fazendo teoria, estava fazendo conceitos, a gente pode discutir se a gente concorda, não, mas ele estava fazendo. Acho que tem a ver principalmente com a desarticulação, talvez, dentro da ACP, dos lugares onde aconteciam esses debates. Então, antes aconteciam em comunidades, hoje a gente não tem propriamente comunidades. Antes aconteciam nos Estados Unidos e em outros lugares na universidade, hoje a maioria de nós está fora da universidade. Então, no final, a gente perdeu os lugares onde isso acontecia, a gente ficou só com as experiências pessoais. E aí cria enfim, aí gera tudo isso e também, né, o que o Edson estava falando, estava descrevendo. A Raquel está pedindo a palavra aqui. Eu estou, assim, olhando para o relógio, pensando que nós tivemos uma discussão de altíssimo nível com grandes estudiosos da CP. E nós estamos numa cerimônia de recepção de alunos de curso de formação em ACP. Queria ouvi-los um pouco, saber como que eles estão recebendo toda essa quantidade de sabedoria. Logo que o Yuri acabou de falar, algumas pessoas falaram no chat que ficaram impactadas e tal. Não sei se ainda estão até agora, mas eu gostei muito da sua provocação, Raquel. Uhum. Porque tem bastante gente aqui no grupo, e nós ouvimos as vozes dos nossos sábios aqui. Eu queria ouvir mais gente. Eu me formei há muitos anos, em 2005, e então para mim tá denso, vamos dizer, eu estou assentando os conceitos, né? E aí eu estou quietinha e acho que estou processando, assim, me reatualizando. Mas eu estou gostando muito. Bom, Mariana, vou te ouvir. Eu assim, estou no grupo dos impactados, assim, no sentido né, de estar entrando nesse campo, né, de estar lendo Rogers agora, me apropriando. Eu gostei muito, né, por isso busquei a formação. E a fala do Yuri traz várias questões, né, para reflexão e de questões de contradições e de questões que precisam ser amadurecidas, né? Nesse momento, né, que a gente está vivendo hoje, né? A partir dessa visão histórica aí que ele trouxe. Então, é muita coisa, assim, estou tentando processar, né? Até essa questão da comunicação não violenta, assim, que é algo para mim é uma coisa muito positiva, é uma coisa cara, e me trouxe questões para eu pensar, mas que eu entendo assim que tem um lado muito de... pode ser um ativismo importante, né? Que não seja só essa questão de se proteger do risco, mas um ativismo
como o próprio Gandhi fazia na questão do sal, nas manifestações que acontecem, né? Das pessoas se manifestarem, se colocarem, não usando nenhum tipo de agressão física, mas se colocando, se posicionando, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar também para essas coisas assim com um olhar também aberto, de ver as possibilidades que isso traz em termos, né, de mais presença, de uma comunicação melhor entre as pessoas, de uma visão de mundo, né, mais aberta, de tentar entender o que o outro precisa, o que eu preciso, enfim. São questões assim para mim que eu acho caras e acho que tem a ver também com essa questão da ACP e que eu vou levar, né, para mim, para eu pensar, né, e trabalhando aí essas coisas todas que foram trazidas. Então, é muita informação, mas muito, muito profunda e interessante. Então, estou gostando. Que legal. Eu também faço parte dessa turma, né? E confesso que nunca havia me atido ainda para estudar essa questão de política. E hoje esse passeio, né? Enquanto que a política forma né, a pessoa e a pessoa forma a política, foi algo assim bastante, né, provocativo para mim. E também assim a última fala né, do Yuri, essa questão do humanismo confortável, isso também me trouxe assim várias inquietações, né, nesse baile aí de pessoalidade política e política em relação à pessoalidade. Bacana. Obrigada. Muito legal. Também fiquei muito impactada, assim, ouvindo o Yuri e todos vocês discutindo, porque uma das coisas, assim, que me instigou muito para esse encontro, principalmente, foi porque eu nunca pensei que a ACP pudesse discutir esse tipo de coisa. Tudo bem que eu estou num nível de conhecimento muito, muito raso, estou começando agora a estudar, mas pelo que eu sei, assim, pelo que eu vi na faculdade, que é muito pouco, eu nunca vi a CP se propondo a entrar em nenhum tipo de debate desse tipo. Então, assim, tudo que vocês trouxeram hoje me enriqueceu demais, eu estou feliz demais por ter participado, por ter escutado. Obrigada por essa oportunidade. Então, Mariana e todos vocês vão escutar esse nível de questionamento em todo o nosso curso de formação, né? Olha, eu com certeza vou trazer e estou me organizando essa questão do humanismo confortável. Isso é bem... Bacana. Vai ser um humanismo desconfortável. Né, Yuri? Muito legal o que eu ouvi. Obrigada pela provocação, Raquel. Foi muito bom. De nada, mas valeu, hein? Puxa, gostei muito das colocações das moças aqui. Então, minha gente, meu papel chatinho de lembrar que estamos na nossa hora, que havíamos combinado. Eu saio daqui, minha gente, muito alimentada. Eu gosto muito de ouvir o Yuri. Nós temos batido umas bolinhas aí, aqui, fora daqui e tal. Então, para mim, é sempre prazeroso e sempre inspirador. Essa é a questão, né? Então, eu saio daqui bastante alimentada e espero que vocês também, não assustados, mas alimentados com novas possibilidades, com alguns desconfortos, porque é isso que o Yuri faz, é dar umas provocadas interessantes, né? Yuri, você gostaria de fazer um encerramento, fechamento, uma despedida, o que quer que seja? O Yuri vai dar aula para a gente daqui a pouco. Vamos lá.
Só agradecer de novo o convite, dizer que para mim também encontrar vocês, então tem pessoas que eu encontro esporadicamente, mas sempre é bom encontrar pessoas mais próximas, pessoas que eu não conheço, então estou conhecendo agora, né, pela fala de vocês, e foi ótimo a Raquel ter puxado. Então, só agradecer, dizer que a ideia, mesmo quando eu pensei dessa aula inaugural, é ficar, como vai ficar gravada, ficar como um espaço que depois vocês voltam, pode não fazer sentido agora para vocês, depois quando vocês forem indo vendo os módulos, né, quem está na formação propriamente, depois volta, como pode voltar para outras falas também. Então, eu, pelo menos, mas isso é muito pessoal, né? Meu modo. As falas que mais me impactaram foram as falas que eu entendia cognitivamente uns 30%, porque elas ficavam os outros 70% mexendo comigo, me balançando, e aí eu ia atrás, e depois de um mês virava 50%, e aí depois de não sei quanto tempo, e algumas vezes nunca. Então, eu sei que para alguns que estão começando agora pode ser uma fala difícil, porque está falando de autores, de conceitos, de história, que vocês ainda vão ver. Uhum. Mas vocês não precisam captar isso agora, e nem precisam captar isso, na verdade. Assim, vão passando e vão pensando. O importante é vocês irem pensando e vocês irem sentindo o que vocês estão escutando aqui ou na formação, e digerindo e criando um pensamento de vocês. Se esse daqui fizer sentido, vocês voltam. Se não fizer sentido, não volta, vai para outro, né? E é isso. A roda vai girando. O que não é... É possível também, mas não é tão bacana a gente parar de conversar e pensar. Então, esse era a proposta. Foi muito bom estar com vocês. Acho que a gente conseguiu fazer esse tipo de roda de alguma forma. Obrigado. A Kelly quer falar uma coisa, eu só quero fazer um complemento aqui. Eu acho que o Rogers foi muito esperto. Ele deixou uma opção de coisa aberta e que a gente se vire aí, entendeu? Então, acho que isso foi um presente dele, né? Sim, Kelly. Sabe, eu fiquei com uma provocação assim. Parece que sempre o indivíduo, a pessoa, ela precisa de uma referência, assim, né, para se desenvolver. E, né, nesse caso, assim, da política, tirando a política, seria como? Né? Seria o quê? Ela, né? O que ela precisaria? De política. Né? Porque como trazer essa própria concepção que o próprio Rogers compartilha também é uma forma, né? De ação, de influência, digamos assim. Fiquei com essa provocação. Eu sei que não é para responder, porque nem tem tempo e nem eu sei responder. Então, se não tem tempo e eu não sei responder, então é porque não é para responder. Uhum. Mas eu vou com uma outra provocação. Existe, Kellen, um conceito dentro da CP que seria um pouco dessa referência que tu está falando, que é as pessoas critério. E às vezes eu fico pensando, por que a gente não pensa nas pessoas jurídicas critério? Ou no Estado critério? Por exemplo, eu tenho uma carteira de identidade que me diz um número, quando eu nasci, me define num monte de coisas, e a gente não imagina que isso possa ser uma referência de critério, porque sempre a referência é uma pessoa próxima, afetiva, e por aí vai. Eu acho que na política, não sei por onde caminhar, mas me parece que na política seria sair desse lugar das pessoas critério, talvez, estou vendo aqui o Edson escreveu, ir para situações socialmente significativas, o que vai incluir essa amplitude maior de que nome dá isso? Entidades, a entidade Estado, a entidade, né, e as experiências possíveis. E tentar encontrar um modo de fazer isso na prática e também ir pensando. Não sei por onde seguir, mas eu apostaria por esse caminho. Okay. Sim, eu acho que nós temos muitos... Eu acho que você abriu, e eu acho que as pessoas que já estão pensando isso abriram
vários caminhos para a gente percorrer, cada um, assim, da onde está para onde quer ir. Eu acho que é importante saber que tem esses caminhos, e tem, especialmente no Brasil e alguns poucos países da América do Sul, temos colegas que estão pensando juntos, mas temos muitos outros que estão só no conforto, daquele humanismo confortável que você citou. Então, minha gente, vamos embora. Já é hora de partir, cheio de minhoca, cheio de questões e tal, porque amanhã também às 9h teremos a aula com o professor Fauzi Mansur, de Brasília, que são os fundamentos filosóficos da abordagem, né? Então, amanhã teremos com essa turma nova, né? Então, muito obrigado, Yuri, muito obrigado a todos pela presença, pela participação, pela contribuição. Espero que vocês tenham saído tão alimentados quanto eu. Obrigado, pessoal. Boa noite. Palmas Boa para noite. Yuri. Viva o Yuri! Obrigada. Pode pausar a gravação, Márcia. Yes!